Fala, Magote! Hoje eu vou falar com vocês sobre a saga de Fate. Fate Stay Night, Fate Zero, mas não vou falar do Fate em si, eu vou falar dos servos, uma coisa um pouco mais profunda sobre o que é cada servo, como que as pessoas viram o servo, o que precisa, habilidades, curiosidades em si. O primeiro que a gente vai ter é o Saber, o cavaleiro da espada, o espírito heróico da espada. Ele tem como skills de classe, as habilidades únicas dele, por assim dizer, uma resistência mágica muito forte e riding. Ele consegue montar a maioria das coisas, por exemplo, motos, que a Saber no Fate Zero faz, carros, tratores, cavalos. Tem alguma limitação porque o deles não é muito forte, mas é bacana. Para você ser um Saber, se você conseguir uma lenda, você tem que ter uma lenda muito boa relacionada com espada, obviamente, porém eles têm um requisito de status muito alto, os atributos. Força, agilidade, sorte. O Saber que tem os requisitos mais altos possíveis para isso. Tanto que a pessoa que é o Saber, ele é considerado a classe mais forte por causa disso, porque os requisitos deles são altos. Normalmente eles acabam vindo da Era dos Deuses, porque é onde tinham os espadachins mais poderosos, com mais fortes. E como eu falei, eles são também considerados o inimigo natural dos casters, pela resistência mágica forte. Depois temos o Lancer, o Cavaleiro da Lança, também conhecido como Espírito Heróico da Lança. Ele só perde em status para o Saber em si, porque também precisa de muito status. Eles costumam ser com um foco extremamente grande em agilidade. Eles são muito de hit run, aquela coisa de chegar, bater e correr. Faz parte da habilidade deles, é o estilo que costuma sendo usado. Eles são menos extravagantes que as outras classes, mas eles oferecem grande confiabilidade. É tipo um moto que dão pro Lancer, é uma coisa característica. A skill de classe dele é resistência mágica. Depois temos o Archer, Cavaleiro do Arco, Espírito Heróico do Arco. Os requisitos do Archer, eles não têm nada a ver com atributos. Eles só têm que ter baseados em... Você tem um arco ou alguma coisa relacionada com projéteis, não precisa nem ser projétil. Se for algo relacionado, tipo... eu jogo pedras, mas eu jogo pedras muito bem, você pode ser um Archer. Só que ainda assim eles acabam sendo mais fortes do que as outras classes porque está relacionado. Skills de classe envolvem uma resistência mágica e ação independente. Ele consegue agir mais tempo sem ter mana do próprio mestre. Ele dura mais tempo sem mestre também. O que as pessoas durariam aí 3 dias, eles conseguem durar 7 sem mana. Eles normalmente são a Era dos Deuses também, porque é onde as coisas mais épicas envolviam a Era dos Deuses. E convenhamos, projéteis temos Davi, temos vários que têm projéteis incríveis. Costumam ter uma inclinação a se opor aos mestres, por causa da ação independente. Então, normalmente, eles, para funcionarem direito, como o mestre quer, acabam usando as marcas de comando. Mas isso é relativo de acordo com cada Archer. Temos também o Berserker, o Guerreiro Insano, Mad Warrior, ou o Espírito Heróico da Fúria Berserker. Esse é o título enorme dele. As skills de classe são Fortalecimento Insano, que é quando você está fazendo o cântico para chamar um Berserker, você tira totalmente a sanidade dele para ficar mais forte. Normalmente eles têm como, na classe deles, a perda da sanidade, só que tem níveis disso. Quanto mais forte perder a sanidade, mais forte ele fica. Se ele ainda tiver um pouco de sanidade, ele não recebe tanto aumento de força. Mas ele consegue usar mais Noble Phantasm, coisas que muitos não têm. O Hércules de Fate Stay Night, ele não consegue usar os Noble Phantasm dele. Ele teria o arco da Hydra, mas ele não consegue usar porque ele não tem a menor sanidade possível. Uma coisa que também deve ser dita eles gastam muito mais mana do que qualquer outro servo. Isso envolve pela força deles em si e pela falta de sanidade. Eles não têm um controle de quanta mana eles estão tirando do mestre. Então dizem que os mestres têm que ter mais resistência para conseguir usar um Berserker. E também, eles são, além de ser o mais difícil de se controlar por causa da falta de sanidade e o gasto de mana, eles são considerados os servos mais fortes fisicamente por causa do fortalecimento da insanidade. E com isso, eles dizem que o Berserker, dificilmente você vai ver um Berserker usando o Noble Phantasm. Porque pra eles não precisam de fantasma nobre, de uma arma. É na porrada que eles resolvem a grande maioria. O Hércules é a prova viva disso. Ele usa um pedaço de concreto que parece um poste de luz que misturaram com uma espada. E o Hércules em si, ele tem uma coisa interessante. Ele é dito que ele pode fazer parte de qualquer classe, menos o caster, nos atributos dele. O que faz você pensar como que seria aquele monstro gigante de assassino, né? A próxima classe que vale ser comentada, o Rider, o Cavaleiro Montado, o Espírito Heróico da Montaria. As skills de classe, eles têm também uma certa resistência mágica
e o alto nível de riding, ou seja, eles conseguem montar em bestas divinas. A Medusa lá de Fate Stay Night, ela monta no Pégaso. Porém, isso não envolve dragões. Dragões em si, eles são umas skills separadas, porque eles são considerados uma coisa muito acima dos outros. Eles precisam ter as montarias famosas para poder ser um rider. Então, não importa o quão fraco você seja, você pode ser um cara que sempre foi o mais fraco do mundo. Mas se você tem uma lenda com uma montaria perfeita ou muito forte, você pode ser um rider. Os riders em si, eles são mais fracos do que qualquer outro servo, quase. Só que a montaria compensa para eles. Então, tudo que eles têm de fraco, a montaria resolve. O forte deles são os fantasmas nobres. E normalmente, apesar de eles serem mais fracos, eles ainda ganham do próxima classe, que é o Caster. O Caster, o Magus, ou o espírito heróico de feitiços ou feitiçarias. Spells and Sorcery. A tradução ficou meio ruim, eu sei. A skill de classe deles são criação de território, onde eles conseguem fazer uma oficina, um workshop. Só que uma coisa mais forte, que recebe o nome de templos. É onde eles conseguem um maior controle para usar seus feitiços em si. E construção de item. Eles conseguem fazer, no caso da Medea de Stay Night, não mostra, mas dizem que ela pode fazer uma porção de mortalidade. É uma réplica que dá uma vitalidade a mais para as pessoas. Para ser um caster, os requisitos são extremamente básicos. Você tem que ter a magia mais forte do que os outros servos, assim, do que todo. Então, normalmente eles são muito fracos, só que eles têm as suas magias mais diferentes, que hoje em dia foi perdida. Então eles costumam ser também da era dos deuses. Nisso, por eles serem fracos, poucas pessoas querem ter como servo um caster. Até porque se você já é um mago, você não quer ter um outro mago te ajudando. E eles são considerados também mais fracos porque quase toda classe tem uma resistência mágica. E dependendo dos feitiços, o que adianta eles usarem magia se os outros resolvem, né? É complicado por causa disso. O Assassin. Essa classe é o matador silencioso, o espírito heróico dos assassinatos, porque isso aparentemente é heróico, matar as pessoas. Eles têm como skill de classe a ocultação de presença, ou seja, ninguém consegue rastrear eles se eles estiverem querendo se esconder. Não tem skill, não tem servo que consiga, não tem nada. É o que grande poder dele. Só que eles acabam sendo um pouco mais fracos do que os outros porque, né, eles não têm muita força em si, eles são ataque surpresa. Eles têm que pegar você por trás e te cortar. São melhores para matar mestres, porque eles não conseguem ir frente a frente com os servos. Com os mestres eles conseguem ir por trás, matar, resolve do mesmo jeito. É melhor para todo mundo se for ver. No grau de Fuyuki, que é onde passa o Fate Stay Night, Fate Zero, dizem que só o Hassan Sabah é qualificado para ser um assassino. Tanto que o que faz ele ser o assassino é a classe. Se você falar a palavra assassino no meio do cântico, vem ele. Só que o caster do Stay Night, a Medea, ela invocou uma aberração, que era essa saga que Kojiro, se não me engano. Ele tem uma espada gigante, ele é uma aberração, ele é um falso. Ele não é nem um servo, ele é alguém que foi criado para representar uma lenda. É uma mistura de pessoas. Ele não vem ao caso, ele é um servo paralelo. Só que como falam que o Hércules, ele pode ser todas as classes, incluindo no caso o assassino, menos o caster, eles dizem que não tem essa restrição exatamente. Mas o senso comum diz que a ideia era ser só ele. Acabam incluindo uns outros porque eles aprenderam como funciona. Mas a ideia é ser só ele. Esses são os 7 principais, os 7 servos corretos. Só que vem depois alguns que são umas aberrações incríveis. Por exemplo, o Avenger. Ele foi invocado, acho que na Terceira Guerra, a priori, no lugar do Berserker. Em vez de ver o Berserker, veio o Avenger. O que é ele? É o espírito heróico da vingança. É uma classe invocada que basicamente era para ser o Angra Mainyu, um deus da destruição, não sei o quê. Só que ele é o mais fraco de todo mundo, segundo ele mesmo. Ele é um cara que... O que é o fantasma nobre dele? Todo o dano que ele leva, ele consegue devolver para a pessoa que causou o dano. Só que funciona uma vez e ele não pode morrer com isso. Ele tem que estar consciente em querer fazer. Ou seja, num confronto físico, se matarem ele, ele perdeu. Ele não tem armas em si, são 2 faquinhas que ele usa. Só que elas quebram muito fácil, porque não é um fantasma nobre. Ele tem também uma coisa que dizem que é assim, ele consegue reviver de acordo com o looping temporal no 4º dia. Isso é alguma coisa a ver do jogo em si que ele aparece, se não me engano, é no Apocrypha, que ele acaba fazendo um rolo, que ele vira um fantasma, que é uma sombra, ele possui as pessoas. Ele em si, ele mesmo admite, é um consenso, ele é fraco. A história do Angra Mainyu era um humano que todo mundo culpou pelos males do mundo, torturaram, fizeram um inferno com ele e ele ficou corrompido. Ele, inclusive, como ele morreu e entrou no grau, a 4ª e 5ª guerra, que é do Fate Zero do Stay Night, eles falam que tem algo errado com o grau. É porque ele tá lá. Tanto que se você for ver no Zero, a Iriasville, ela acaba querendo corromper o Kiritsugu pra ele aceitar o desejo de matar todo mundo, né? A farsa. É o Angra Mainyu se pronunciando. Ele que dá o Gilgamesh de volta à vida no Stay Night,
que deixa o Kirei louco, é tudo culpa do Angra Mainyu. Aí tem outras classes também que são especificamente fora. No Apocrypha tem o Ruler. Ele é invocado pelo grau, ele não tem um mestre. Ele tem marcas de comando para comandar outros servos, tipo, ele é o juiz de verdade. A igreja, no caso do que tinha o Kirei, eles foram provados como sendo incompetentes, porque o Kirei fez parte, fez o inferno. Então o Grau ele teve esse mecanismo de defesa, ele invoca uma classe, na Ruler. Foi a Joana Dark, o exemplo que tem. Um dos critérios para ser um Ruler, segundo ela, é você não pode ter um desejo pelo Grau. Apesar de que, segundo a Wikia, já teve alguém que passou por isso, mas era por ser a única pessoa que se qualificava para a classe. O que acaba passando. Temos a Savior, que é o espírito heróico da salvação. Esse é de Fate Extra. Fate Extra é uma zona, eu não joguei, eu não sei dizer direito. As skills de classe do Savior, dizem ser carisma, porque eles guiam as massas, e contra-herói. Eles têm um atributo que deixa eles mais fortes para lutar contra aqueles que têm um atributo herói ou anti-herói. Só tem um exemplo dito, de verdade, que foi Buda, mas eles não sabem se ele é o único. Ele tem um conceito messiânico, Buda por causa disso. Também é pronunciado como Savior a classe, mas é meio complicado de dizer porque só tem um. Alter Ego. Esta não é bem uma classe, mas a classificação que deram é de Fate Extra CCC. É mais bizarro ainda. São servos artificiais que foram criados com as células da lua, isso é coisa do Fate Extra, usando espíritos divinos, não humanos. Ou seja, eles pegaram deuses, o DNA de deuses, misturaram e saíram. Foram criadas por Bibi, que também é 2Bs o nome. Também é considerada, chamada de maga preta misteriosa. Parece a Sakura, é literalmente a Sakura se você for ver. Elas são feitas de 5 pares de emoções: amor e ódio, alegria e felicidade, pureza e castidade, compaixão e afeto, e luxúria e desejo. Eles também simbolizam partes sensuais do corpo feminino, com Passion Lip representando peitos, vocês vão ver a imagem. Meltlif é um nome terrível, vou me evitar de pronunciar, representando pés e as outras representando olhos, lábios e costas. Beast, a besta, é uma classe, por assim dizer, feita para a besta do 666, que foi invocada na Segunda Guerra do Prototype, ou deveria ser, porque fizeram um rolo de tirar o grau de verdade, fazer para virar ele. É basicamente o Avenger do Prototype, é aquele cara que corrompeu tudo, que é o que tem que fazer, só que esse teria poderes de verdade. A descrição dele seria uma besta que é corpo de tigre, 10 chifres com coroas e 7 cabeças. Vocês vão ver a imagem mais ou menos, não é do Fate. E temos o Shielder. É uma classe do Fate Grand Order. E tudo que se dá para presumir pelo nome é: ele defende. É só isso. Tem uma humana no Grand Order que ela se fundiu com Galahad, da Tábula Redonda. Que ela é uma demi-serva. Ela faz tipo um pacto com o protagonista e com isso ela acaba sendo um servo também. Essas são as classes que tem já na história de Fate. Talvez eles criem mais no Grand Order, não sei dizer. E por hoje é isso. Até mais.